as irmãs da Fernanda, né? A Fernanda que congrega ali conosco, esposa do William, lá na nossa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei Atos 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja o santo nome do Senhor. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém? Eu vou ler essa palavra e depois eu explico por que eu vou ministrar ela, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. É aqui nesse texto que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Pastor, o senhor não se importa se eu tirar aqui, porque já eu fico irritada. Pode tirar. Eu já estou começando a sentir, eu começo a espirrar, dar uma coisa ruim na minha garganta. Eu já tentei usar várias vezes na igreja, mas eu não consigo. Eu tenho alergia, viu? Amém? Amém. E eu já vim meio ruim mesmo, aí eu faço é piorar. Glória a Deus. É uma campanha, né? Com o tema Noite da Unção, certo? Aleluia. Quando se fala em unção, a gente logo vem na mente alguém que é cheio da unção, do poder de Deus, né? Mas na verdade, em partes até sim. Só que quando se fala de unção, nós também temos que lembrar que a unção é dada àqueles que é escolhido por Deus para uma determinada obra, uma determinada função na terra. Aqueles no qual Deus escolheu para fazer algo, certo? Talvez a palavra que eu vou ministrar, você pode dizer, não tem nada a ver com o tema da campanha, mas tem sim. Porque Deus, Ele nos chamou para fazer algo. Eu costumo falar lá na igreja, os irmãos que estão aqui comigo, eles sabem que nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos por Deus e Deus determinou algo para se cumprir através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele vai dizer, porque
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Traduzindo para você melhor entender, ele está dizendo: viemos dele para viver para ele, para voltarmos para ele. Aleluia. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para correr atrás dos nossos desejos. Amém. É por isso que servir a Deus não é fácil. Muitos até tentam, mas não conseguem. Porque servir a Deus, entregar a sua vida para Deus, significa o quê? Abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus desejos e se colocar na posição que Deus quer. Porque quando você passa a entender que você não está aqui para realizar os seus sonhos, os seus desejos, para realizar sim os sonhos e os propósitos de Deus, porque através do profeta Isaías ele vai dizer que os sonhos dele é maior do que o meu e do que o seu, que os caminhos do Senhor é maior do que os meus, do que o seu. Ou seja, os projetos que Deus tem para mim e para você está muito mais além do que se possa imaginar. É coisa que nunca a sua mente teve a capacidade de entender, coisa que nunca o homem viu, que o homem nunca pôde tocar, sentir, se ele não se colocar na posição que Deus quer, na presença de Deus, como Deus quer. Meu Deus. Então você é ungido por Deus para fazer determinada obra nessa terra. O Senhor te chamou para realizar algo, para fazer algo. E eu quero falar sobre esse texto aqui porque não é fácil. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele começa falando sobre as armaduras do cristão. E ele vai dizer que as nossas lutas não é contra a carne nem contra sangue, não é contra o meu irmão, não é contra o meu próximo, é contra os principados e as potestades. E nós temos que entender quem é o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer. Eu costumo às vezes falar, eu tenho até uma irmã lá na igreja que ela é muito medrosa quando se fala na questão espiritual, do lado de demônio, e eu falo para ela: você tem que entender, você tem que vencer esse medo, porque como é que tu vai lutar com o teu inimigo se tu não conhece ele? Você vai lutar com o inimigo cego, sem saber como ele está te atacando, de onde ele vem, como você vai agir contra ele. Ninguém vai para uma guerra despreparada, irmãos. Verdade. Ninguém vai para uma guerra de qualquer jeito. Se você for despreparado, no primeiro ataque você morre. No primeiro ataque você é vencido. É por isso que muitos estão dentro da igreja enfraquecidos e desanimados, porque não sabem com quem estão lutando. Já ouviram falar, mas nunca tiveram o interesse de questionar e de saber quem é o meu inimigo. Não é verdade? Nós estamos trabalhando lá na nossa igreja em cima desta temática na terça-feira, vencendo o espírito de Pitom. Você já ouviu falar sobre Pitom? A irmã lá já. Quem mais alguém? Tem mais alguém aqui? O pastor Paulo André. O meu marido já ouviu falar, porque ele está nas terça-feiras lá com a gente. Graças a Deus ainda não deu nenhum dia de serviço dele. Ele está participando, né, na terça, né? Então assim, e eu confesso para vocês que eu tinha preparado uma outra palavra para ministrar. Mas não tem quando você prepara algo que você está querendo trazer, mas que nem tu está compreendendo direito. Tu começa a compreender e depois embaralha tudo na tua cabeça, que parece que tu não sabe mais o que vai falar. E eu, meu Deus do céu, Jesus amado, eu fui orar, terminei de preparar a palavra, fui orar. E nada, eu falei: Jesus, o Senhor quer que eu fale sobre Pitom? É só no que eu estou falando nesses dias. Pois se o Senhor quiser, eu vou falar. Porque a palavra não é minha, é tua. E nós estamos trabalhando essa temática lá na igreja, vencendo o espírito de Pitom. Se você for pesquisar no Google, na internet, Pitom é uma das maiores serpentes que existe no mundo todo.
E quando a Bíblia se refere à serpente, sempre está falando de demônios, dos nossos inimigos espirituais, certo? E Piton não é uma serpente qualquer. Ela é uma serpente muito perigosa. E aqui onde nós lemos em Atos capítulo 16, nessa tradução não está falando sobre Piton, mas na tradução original, no grego, vai falar do espírito de Piton. E a menina, que era a jovem pitonisa, que era tomada pelo espírito de Piton. E nós estávamos estudando, eu fiz um curso agora, outros dias atrás, sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual. Nós temos um ministério de libertação, que não é fácil, é o que eu estava falando. Eu não posso lutar com o meu inimigo nas escuras, sem saber com quem eu estou lutando. Eu tenho que entender, não é só graça, mas também conhecimento, né? O apóstolo vai falar que os dois têm que andar junto, e eu tenho isso como experiência, porque quando eu até falava na igreja que um dia Deus me deu uma visão dentro da igreja e eu não tive o discernimento. Talvez eu não tive esse discernimento porque eu ainda não tinha o conhecimento que eu estou trazendo hoje para você. Eu me lembro que Deus me mostrou no local lá na igreja, assim no canto do lado direito, aonde as irmãs se reúnem para orar, para interceder pela igreja. Mas Deus me mostrou uma cobra muito grande no meio, e eu fiquei sem entender que cobra é essa, preta com branco, que cobra é essa muito grande. Não era uma cobrinha pequena, como nós temos o costume de ver por aqui de vez em quando. Era uma cobra grande, não muito grossa, fina, mas ela era grande. E eu fiquei sem entender, e aquela visão nunca saiu da minha mente. Quando nós fomos ter esse estudo, eu entendi o que Deus estava querendo me mostrar, que era o espírito que estava agindo dentro daquela igreja, da nossa igreja. E esse espírito tem agido dentro de muitas igrejas. É um espírito maligno que tem se levantado contra o povo do Senhor, colocando desânimo, colocando frieza espiritual. Quando nós vamos analisar aqui a perseguição desse espírito aqui sobre Paulo e Silas, é o espírito que ele entra dentro da igreja com meias verdades, com falsa profecia. Quando eu vou chegando aqui, o pastor está falando sobre falsa profecia, eu entendi, então é de Deus mesmo. Ele chega falando meias verdades, e a pessoa acaba que acreditando que é Deus que está falando, porque Satanás, ele é mentiroso, mas tem hora que ele fala a verdade para poder te enganar, porque ele sabe da tua vida, ele sabe da tua história desde o momento que você foi concebido. Eu costumo te dizer que eu não me iludo com quem chega dizendo: ah, pastora fulana ali revela tudo, fulano faz até morto ressuscitar. E daí a Bíblia diz que Satanás, ele faz tudo isso. Ele se transforma até em anjo de luz. E nós temos que ter esse discernimento para discernirmos quando é Deus que está agindo e quando é o espírito da falsa profecia que está agindo. Ele estava falando a verdade, sim ou não? Quando ele dizia que Paulo e Silas eram homens que anunciavam o reino dos céus. Sim, ele estava falando a verdade. Porque ele queria ali ganhar a confiança do povo, tentar até enganar Paulo e Silas. E essa perseguição durou por dias, não foi hoje. Ele chegou perseguindo e Paulo já identificou e já expulsou, não. Quando Paulo identifica através do discernimento que Deus dá, ele espera o momento certo para agir. Porque já estava demais a situação. Não era porque o Espírito estava preocupado em proclamar o reino dos céus, mas era o Espírito que estava querendo causar confusão, desavença. E quando Paulo chega lá com a autoridade de Deus e coloca as mãos sobre aquela jovem, repreendendo e libertando ela, o que acontece? Os donos dela, o que se sentiam donos dela, porque ela era uma fonte de renda para eles vão se enfurecer e agora eles vão levantar uma calúnia contra Paulo e Silas. É o que esse espírito tem feito dentro das igrejas, caluniando, levantando calúnias, levantando mentiras, e com isso tem enfraquecido muitos.
Irmãos, e por que eu estou falando isso? Porque você é ungido do Senhor. Meu Deus, aleluia. Você precisa ter o discernimento, você precisa ter entendimento para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Verdade, meu Deus. Você precisa saber quando você está sendo atacado pelo inimigo, quando alguém chega zoando no teu ouvido, levantando calúnia contra alguém, falando mal do teu irmão. Quando alguém chega perto de você, apontando o pecado do teu irmão, porque Deus, Ele nunca nos deu autoridade para isso. Deus, Ele nunca nos constituiu como juízes, mas sim como servos, como filhos amados. Aleluia. E a orientação dele é para que nós venhamos nos colocar no lugar um dos outros, para ter a capacidade de sentir a dor do meu irmão. Verdade. Mas a nossa tendência é só acreditar nas falsas profecias, nas calúnias e tentar matar. Nós andamos longe de agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Agir com misericórdia. Pastor, eu não estou entendendo que palavra é essa. Você vai entender. Porque eu creio que essa igreja é do Senhor. Aleluia. E não está mais no tempo de estar passando mão na cabeça de crente cego que está dentro da igreja se enganando. Não está mais no tempo, porque Jesus, irmão, está voltando. Aleluia. E nós temos que trazer esse despertamento para a igreja. Pedir para o povo acordar, se levantar, se colocar de pé. Muitos pastores sabem da verdade, mas eles não pregam, porque eles estão preocupados em perder as ovelhas, em que o povo vai sair, a igreja vai ficar vazia, aquele que tem o dízimo alto vai sair, aquele que tem a oferta alta vai sair, e continua passando a mão na cabeça e pregando só aquilo que agrada e massageia o ego das pessoas. Meu Deus, fala, Jesus. Mas o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença nessa Glória! Sabe, quando eu estudava essa palavra, eu estava relendo ela para me trazer para vocês. Eu entendi que Deus me ungiu. Eu sou uma ungida do Senhor para falar a verdade nessa última hora. Jesus, eu também. E eu tenho a plena convicção que não é todo mundo que gosta do que eu prego. E eu nem me importo com isso. Sabia? Glória. Porque quando você chega na igreja sapateando, falando urabaxá, porque quando Deus quer me usar, Ele também me usa, irmão. Nós não somos contra isso. Lá na nossa igreja tem a manifestação do Espírito Santo. Mas quando você chega nos lugares fazendo ali espetáculo, colocando a mão no povo, na cabeça do povo, mentindo, todo mundo diz que tu é mulher de Deus, e às vezes tu nem é. É uma falsa, mentirosa que usa capa, que está mostrando para o povo uma coisa que não é. Então eu prefiro falar a verdade. Goste de mim quem quiser. Aqueles que gostarem de mim, eu vou saber que gostam de verdade. Não é porque eu estou fingindo, não é porque eu estou agradando. Porque se tem uma coisa que eu não me preocupo é de agradar ninguém. Eu não faço nada para agradar ninguém. Às vezes eu sou até mal interpretada por isso, sabia? Tem gente que diz que eu tenho um coração duro, que eu sou isso e sou aquilo. Irmãos, é porque Deus não me fez para bajular ninguém. Eu sou muito sincera no que eu faço com as pessoas em relação às pessoas. Entendeu? Então eu trago esse despertamento para a nossa igreja. Aleluia. Eu estou trazendo hoje para você também, porque aqui é a igreja de Cristo, glória, a igreja do Senhor. E o Senhor se preocupa contigo, o Senhor se preocupa com você, com a sua salvação, para que você venha entrar no reino dos céus. É mesmo. Essa ministração de hoje talvez você nunca ouviu falar. Nunca ouvi uma ministração como essa e não sei se ainda vai ouvir. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de conhecer pelo menos um dos teus inimigos que tem se levantado ferozmente contra a igreja de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Amém. Ixi, eu faço as anotações aqui e quando eu vou olhar eu já falei, já estou lá na frente do que eu anotei. Amém? Então eu quero falar para você, para ficar fácil para você identificar 7 sinais visíveis da atuação desse Espírito na tua vida.
E eu quero que você preste bem atenção. E você vai identificar se esse espírito está agindo na tua vida ou não. Amém? O primeiro sinal é a perda de desejo espiritual. Falta de vigor. Você não tem mais vontade de ir para a casa do Senhor. Você vai arrastado, carregado mesmo por Deus, pela misericórdia de Deus. Você não vai mais, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de participar das programações da igreja. Qualquer coisa que o pastor pede para você fazer é um peso, porque o desânimo é muito grande. É isso que esse espírito faz com você. Quando você está debaixo da influência dele, você não tem vontade mais de, nem você perde todos os desejos pelas coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Você está se sentindo assim? Comece a desconfiar, porque não é normal. Você é crente, você é servo, você é filho. E a palavra do Senhor diz que até a tristeza pula de alegria na presença Aleluia, de Deus. Quem dirá você que é coroa da criação de Deus? Por que você não está sentindo prazer de buscar a Deus? O que está acontecendo? Vem da parte de Deus isso? De jeito nenhum. Vem da parte do inimigo da tua alma. Amém? Segundo, fadiga física, que está relacionada ao cansaço, estresse, desânimo e algumas patologias no teu corpo. O que é isso, pastora? Patologia, enfermidades, doenças físicas. Às vezes você anda estressado por tudo, anda sonolento, começa a ler a Bíblia, dá sono, começa a louvar, dá sono. Não é verdade? É uma fadiga, tudo te irrita. Eu falo isso porque eu andava desse jeito. Como é que uma pastora não tem coragem nem de pegar na Bíblia para ler, para meditar, para levar a palavra para a igreja? Eu acordava, eu levantava 9, 10 horas da manhã, irmãos, 11 horas eu estava com sono. Eu não entendia. Eu começava a fazer as coisas dentro de casa e tudo me estressava. Tinha hora que eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu dormia a noite todinha. Eu levantei agora 9 horas da manhã, 10 horas. Eu não tenho ânimo para nada. Eu andava desse jeito. Estressada, desanimada. Quando eu me lembrava que eu tinha que ir para a igreja pregar, aquilo ali era um fardo para mim. Eu sabia que não estava normal. Talvez essa noite você se encontre assim. Preste atenção que você está sendo atacado por esse inimigo. A terceira, escassez. A pessoa começa a ficar endividada. É dívida por cima de dívida. E se tem uma coisa que traz estresse para uma pessoa, que até causa separação, acaba com casamento, acaba com relacionamentos, é dívida. É situação financeira. As coisas dentro de casa começam a quebrar tudo de uma vez só. Eu já vi coisas acontecerem assim. De pessoas chegarem e dizer, meu liquidificador queimou, minha máquina de lavar roupa queimou, a minha geladeira queimou, o ferro de passar roupa queimou, o carro quebrou, a moto quebrou. Gente, eu já vi. Sangue de Cristo tem poder, meu Deus. E você olha, isso não é normal. De onde que vem isso? O que está acontecendo? E ele age dessa forma, tudo para querer atrapalhar você a desenvolver o que Deus te chamou para fazer. Porque você é o quê? Ungido do Senhor. Quarto, vida débil de oração, falta de vontade de orar. Nós sabemos que a oração é o combustível do crente. Quanto mais você ora, mais combustível você tem, mais intimidade com Deus você desenvolve. A tua cabeça fica mais cheia de coisas boas. Graças a Deus. Não é verdade? Você se torna uma pessoa mais sensível para se colocar no lugar do outro, para entender a situação do outro. Porque você tem uma vida de intimidade com Deus. Graças a Deus. E Deus te revela o que está acontecendo.
Ou se ele não revela, mas ele faz você sentir de alguma forma. Mas se você não tem uma vida de oração, você se torna uma pessoa afastada de Deus e cego, surdo e nu. Cego porque não consegue enxergar as coisas espirituais. Surdo porque não consegue compreender a palavra de Deus. E nu porque você está longe da presença de Deus. E quando você está longe da presença de Deus, você está vulnerável aos ataques de Fala, Satanás. Jesus. Amém, igreja? Deus de poder. Quinto, paralisação. A pessoa não tem ânimo nenhum de desenvolver nada na obra de Deus ou até mesmo na sua vida pessoal. Você faz um projeto, eu vou fazer aquilo ali. Só fica no papel o projeto. Às vezes nem no papel, porque tu não tem nem coragem de botar no papel, fica só na tua mente. Você não tem força para desenvolver. Você está uma pessoa paralisada, estagnada, não consegue sair do lugar. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas. Tem pessoas que estão 30 anos dentro da igreja. Elas nunca conseguiram sair do banco. Elas nunca conseguiram desenvolver nada dentro da igreja. Elas estão paralisadas e estão conformadas. Do jeito que eu estou, tá bom demais. Eu sentando bem aqui, ouvindo a palavra, eu vou entrar no céu. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Justifica a tua fé pelas tuas obras. Porque é muito fácil dizer eu tenho fé. Difícil é mostrar as tuas obras. Porque mostrar obras exige esforço. Mostrar obras exige renúncia. É mesmo. Mostrar obras exige sair do lugar de conforto e ir para o campo de batalha, para o meio da guerrilha, guerrilhar, enfrentar o inimigo cara a cara. E nem todos estão dispostos a isso. E é tudo que Satanás quer, que tu fique bem do jeito que tu tá, sem ir nem para frente nem para trás, só escorado no pastor, escorado na mulher do pastor. Meu Deus do céu. Na hora que o problema acontece lá na tua casa, qualquer coisinha, tu corre, pastor, me ajuda. Mas na hora que o pastor precisa da tua ajuda, tu vira as costas. É desse jeito mesmo. Não. Aleluia. Você acha que só o pastor tem a obrigação de estender a mão para você? Meu Deus. Irmãos, o pastor precisa tanto da ajuda da igreja, você não sabe o tanto. Glória a Deus. Esse povo que está bem aqui, eu não sei se todos congregam aqui, fora os que estão comigo. Mas sabia, se vocês entendessem profundamente o que a palavra do Senhor nos diz, e vocês se levantassem como os soldados, se posicionassem, vocês, só vocês, fariam a diferença dentro da cidade de Imperatriz. Glória a Deus. Deus, Ele não conta com multidões. Ele conta com aqueles que se disponibilizam. A Bíblia vai falar que um com Deus é muito. É a maioria. Aleluia. Sabia? O problema é que às vezes nós esperamos só pelo pastor. Quando o pastor não faz, nós ainda apontamos o dedo. Ah, o pastor não faz isso, não faz aquilo. E você, por que não faz? Por que você não se posiciona? O inimigo está aí sugando as tuas forças, te matando aos poucos. É assim que a piton mata a sua presa, sufocado. Ela enrola na pessoa e começa a matar, começa a sufocar. E a pessoa vai perdendo as forças. Vai ficando desanimado. A fé vai ficando abalada. As pessoas que trabalham com libertação, no qual Deus já deu a visão sobre esse espírito, influenciando a pessoa, sempre ele está enrolado na pessoa.
Eu me lembro que algumas vezes eu me levantava de manhã, eu sentava na beira da cama e eu sentia, irmãos, como se uma cobra viesse e enrolasse nas minhas pernas. E eu não queria acreditar que aquilo era verdade. Na minha mente, às vezes, a cor da minha cabeça é loucura. Não foi só uma nem duas vezes. Muitas vezes eu senti como de repente eu colocava os pés no chão e aquela cobra pulava e se enrolava nas minhas pernas. Não quero ir agora não. E eu andava assim, sem forças para nada. Nada. Paralisada. E eu me questionava, o que está acontecendo? Eu nunca fui assim. Eu sempre fui de correr atrás do que eu quero, dos meus objetivos. Eu não sou de esperar por ninguém. Eu fazia um projeto, eu corria e colocava e botava quente para executar. E agora o projeto não sai da mente, nem coragem de falar para ninguém eu tenho, porque eu tenho vergonha de falar e não consegui de fazer. Até que Deus me ajudou a descobrir com quem eu estava lutando. Aleluia. Sétimo, faz com que as pessoas distanciem da santidade. Os princípios de santidade começam a ser negociados. Uma das esferas em que o espírito de Piton age, como eu já falei, é na área da profecia, nas falsas profecias. Os princípios começam a ser negociados. Porque a pessoa não quer buscar a Deus, não quer ter uma intimidade com Deus. Aí vai dar lugar por quê? Para o inimigo. Porque quer ter status, quer se amostrar, quer aparecer. Quer enganar o povo, dizendo que é Deus que está agindo, usando ele, mas não é não. É o diabo purinho que está usando. E a pessoa está negociando os princípios bíblicos de santidade. Não está nem aí se está agradando a Deus ou não. Eu ia falar sobre santidade hoje. Não está nem aí se agrada a Deus ou não. Quer saber se está sendo visto pelo homem. Mas não se importa se está sendo visto pelo céu. E nós já vamos encerrar. E eu quero continuar falando agora das 6 formas de atuação do espírito de Piton dentro da igreja. Porque até agora eu falei da atuação sobre a tua vida. Dos sintomas que eu falei aqui, você sente algum, irmãos? Sente, né? A irmã lá teve coragem de levantar a mão e dizer. A outra aqui, só elas duas. Ah, os outros tudo é canela de fogo. Glória a Deus. Então eu creio que o Senhor está falando aqui essa noite. Amém? 6 formas de atuação do espírito de Piton dentro da igreja. Eu já falei que é através das falsas profecias. 2, detém a oração, impedindo que os irmãos se reúnam para orar. O pastor está dizendo, vamos orar, vamos levantar um clamor aqui meio-dia. Os irmãos inventam meio mundo de desculpa, eu não posso não, porque meio-dia eu tenho que botar a comida no fogo. Meio-dia.